na paz do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Vamos ler alguns versículos dessa porção da palavra de Deus para o nosso aprendizado aqui esta noite. O livro de Samuel, eu quero ler a partir dos versículos de número 7. Sempre que nós subimos à casa do Senhor, especialmente neste dia, dedicado ao ensino da palavra de Deus, penso que devemos aqui estar com o nosso coração aberto, nossa mente receptiva, pois que as Escrituras é o instrumento do Espírito Santo para provocar mudanças em nossa vida e produzir em nós o amadurecimento espiritual. Eu quero tomar esse texto aqui para uma breve reflexão. Uma palavra de ensino mesmo. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Meus irmãos, tudo nas Escrituras Sagradas são proveitoso para o nosso ensino. Toda a história, toda a narrativa está na construção do entendimento amplo de Deus para o seu povo. É verdade que nem sempre nós, como cristãos, conseguimos detectar, compreender, e eu digo compreender satisfatoriamente, qual é o fio da meada, qual é essa linha que, através de todas as Escrituras e pelas Escrituras, faz-nos compreender o plano salvífico, o plano de Deus. Penso que uma das maiores necessidades de cada um de nós, enquanto cristãos, e na medida que nós vamos avançando no conhecimento das Escrituras, conhecimento esse que vem pela iluminação do Espírito Santo, pois é Ele que ilumina nossa mente com relação a essas verdades, a gente precisa necessariamente ter uma visão mais homogênea das Escrituras, para que não venhamos, mesmo inconscientemente, apenas usá-la e não tomá-la como regra de fé e prática para a nossa vida. Nós afirmamos que as Escrituras é plenária e totalmente inspirada por Deus, soprada pelo Espírito.
não é? E Paulo vai dizer isso lá em 2 Timóteo 3, 15, 16, por ali. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e, em função disto, proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. E o 17 vai completar, a fim, dá o objetivo, dá a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja primeiramente perfeito. Perfeito ali tem a ver com adequação ao propósito, não é perfeição moral, absoluta. Ninguém vai alcançar, atingir essa perfeição moral absoluta, nem mesmo espiritual aqui. Ninguém. Não é? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas quando ele fala lá de perfeito, nesse adjetivo, a palavra é teleios, que dá a ideia de que essa vida de crescimento mediante as Escrituras só se fará quando eu enxergar esse telos, esse teleios, essa finalidade, esse objetivo. E é impossível ter alguma clareza, mínima que seja, quanto a isto, se nós não buscarmos uma visão mais abrangente. Aquilo que eu sempre digo, repito e afirmo que, antes de estudar a árvore, é preciso enxergar a floresta. O todo é feito de suas partes, na exata medida de suas partes. Conquanto o todo seja feito disso, seja constituído de suas partes, a gente precisa entender que o todo é maior do que cada parte que o constitui. Eu estou introduzindo assim, porque eu quero, com os irmãos, pensar um pouco sobre como interromper processos de nulidade, de doença espiritual, de crise espiritual, tal qual esse que Israel estava vivendo aqui. E para isso a gente precisa ter uma compreensão, um entendimento o mais objetivo possível e o mais abrangente possível das Escrituras, não é? Olhando-a e procurando enxergá-la no seu todo. Ela é um livro escrito ao longo de 1.600 anos, 40 diferentes autores, com múltiplas e diferentes atividades e profissões. Mas o Espírito Santo é o mentor dela. E a gente precisa então encontrar essa unidade. E precisa, em função de que, tal qual Israel enfrentou aqui, em todo o tempo, em qualquer geração, em qualquer época, o povo de Deus sempre será confrontado por culturas, ideologias, doutrinas, religiões, sistemas pagãos, que sempre procurarão, deliberada ou mesmo sutilmente, descaracterizar o programa e o projeto de Deus, tal qual delineado nas Escrituras Sagradas. E aqui não vai uma crítica, apenas uma constatação. Talvez nós não tenhamos vivido, em termos de história da igreja, que já vai para quase 2000 anos, um tempo de maior departamentalização, fracionamento das Escrituras como no nosso tempo. E quando isso acontece, a gente perde de vista, ou perde, em alguma medida, a capacidade de perceber o teleios, o alvo, a finalidade, o objetivo. Aí, ao invés da gente submeter às Escrituras,
e deixar que ela seja efetivamente normativa, porque ela não é apenas inspirada por Deus, ela é inerrante, no sentido de que ela não consta erro, digo, naquele sentido do que ela propõe enquanto plano eterno de Deus. Não tem erro, ela é infalível, mas ela não é apenas inspirada, inerrante, ela é também suficiente. Israel está vivendo nesse período aqui, talvez a página mais escura da sua história. Samuel era de descendência levítica. Seu pai morava numa cidadezinha nas montanhas da tribo de Efraim, chamada Ramataim Zofim. E a gente sabe que ele nasceu, resultado de uma oração. E é bom que nós saibamos que Samuel está entre um grupo tão seleto nas Escrituras, grupo que consta apenas de 5 personagens. E esses personagens são tão seletos que dentre eles estão João Batista e Jesus de Nazaré, homens que tiveram o nascimento anunciado, profetizado por um anjo. Anunciado e profetizado por Deus. E ele é o último juiz de Israel. Ele põe um ponto final naquele período de um ciclo vicioso, que durou 280 a 310 anos, 320, por aí, em que o povo de Deus, tal qual registrado em Juízes 2, versículos de 9 e 10, uma geração que sucedeu a geração de Josué, de Caleb, e daqueles que viram as grandes obras do Senhor no deserto, partiram para a eternidade, e sombriamente, o Juízes 2 diz assim: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Samuel viveu nesta geração. Felizmente, isso pode acontecer. E por que não conhecia o Senhor? Não é que eles negaram ao Senhor, não eram mais o povo de Deus, não queriam, como israelitas, seguir ao Senhor, mas por não compreender a razão de ser do plano, o fluxo e a finalidade do agir de Deus nele, com eles e por eles, eles se deixaram paganizar, apostatizar-se. Porque toda apostasia, ela não surge lá fora, surge dentro. O pagão não pode apostatar-se, não pode no sentido que é impossível. Só pode apostatar-se quem conhece o Senhor. E via de regra, a apostasia entra sutilmente, com pequenos desvios, com situações e elaborações e atitudes e perspectivas de pensamento, de doutrina, que aparentemente são inocentes. E aí, eu vou tomar alguns versículos até antes desse que eu li aqui. Como é que a gente vai como igreja? Eu estou tentando fazer um paralelo entre aquele tempo, como eu disse, obscuro, sombrio de Samuel, com os nossos tempos hoje. E o maior risco, dentre outros, talvez o maior risco que corremos por faltar essa, é de entender como Israel tinha afastado do Senhor, a apostasia chegou. No período dos juízes, Deus mandou profetas, alguns até anônimos, e os profetas mais contundentes são aqueles anônimos, que não têm um nome para poder zelar, né? E a grande questão é que isso vai sendo construído. E a gente chega ao grande erro que Israel cometeu.
afastado do Senhor, a estrutura religiosa carcomida, espiritual, moral, socialmente falando, ao ponto de Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estarem completamente cegos e desviados do propósito, desse fluxo, dessa linha que o plano de Deus estabeleceu. E aos 92 anos, numa situação terrivelmente angustiante, Eli, que já estava há 42 anos, para além do mandamento bíblico para o sacerdote, caiu da cadeira e morreu. Olha a conjuntura aqui. Israel desviado dos caminhos do Senhor, Deus mandou o profeta lá, no capítulo 2 de 1 Samuel, mandou no capítulo 3, e o próprio Samuel, quando Deus falou com ele, recebeu uma palavra dura. Samuel e Eli já estava meio desconfiado, cheirou a corda, falou: não oculte nada daquilo que o Senhor falou contigo essa noite aí. O cabra já sabia que ele estava desengonçado, destrambelhado. Falou: então tu dizes tudo. E ele entregou a mensagem do Senhor. E o profeta até chegou a dizer: olha, eu vou arrancar a sua descendência do serviço religioso. Isso vai ser tão grave para você e sua família, que haverá um tempo que descendentes seus do futuro virão à porta do tabernáculo pedir, quiçá, algum serviço alternativo, alguma ocupação, porque o levita não tinha outra alternativa senão viver para o serviço do Senhor, não tinha herança. Bondosamente, Deus determinou que Israel separasse 48 cidades em todo o território, de Dan ao norte até Berseba ao sul, para que os levitas pudessem morar ali, colocasse a sua ovelha, porque a economia daquela época era assim, era agropastoril. Quem não tivesse esses meios de sobrevivência, fatalmente morreria. Mas ele não tinha herança. Deus falou assim: eu vou alijar seus descendentes do serviço. E para que você tenha certeza disso, do que eu estou falando, seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Mas veja aqui, como é que a gente vai vencer essa situação? Esse confronto com a realidade à nossa volta, para que nós não percamos de vista que há uma vontade deliberada de Deus, há um propósito, há uma finalidade, há um teleios, e eu não posso permitir as circunstâncias, por mais bonitas e favoráveis que porventura sejam, desviar-me do fluxo da vontade de Deus. Os filisteus eram um povo guerreiro, belicoso, fizeram guerra contra Israel. Eles tinham na região sudoeste da Palestina, lá tinha a planície da Filístia. É dessa expressão que os romanos mais tarde botou o nome naquela terra de Palestina, ou Felistim, em homenagem aos filisteus. 5 cidades: Gat, Ecrom, Gat, Asdod, Asquelon e Gaza. Planície fértil. Eles aprenderam a fundir o ferro, trabalharam o bronze, portanto, instrumentalizaram-se melhor para a guerra, usando armas. A Bíblia chega a dizer em 1 Samuel, que lá em Israel não tinha nem um ferreiro, alguém que pudesse afiar o machado. Tinha que pagar um tanto de ciclo de prata, descer lá na Filístia: mola aqui para mim o machado, porque, Salomão falou mais tarde, se a ferramenta não estiver afiada, você tem que fazer mais esforço, Perderam a guerra. Está no capítulo 4. Aí, pastor Isaías imaginou que Deus pode ser manipulado, ou pudesse ser manipulado.
Não tem engano maior. Isso é a maior é uma das características da apostasia. Quando a gente pensa que tendo a arca de Deus, a gente cativa o Deus da arca e não cativa. Não há risco maior para o povo de Deus, é de ter templos dedicados a Deus e não ter mais o Deus do templo. Aí eles foram à segunda batalha e levaram a arca, falou, vamos levar a arca. E a meu juízo isso tem muita similitude com o nosso tempo hoje. Quanto, eu não vou dizer nós aqui assentados das poltronas da igreja, Assembleia de Deus Ministério Campinas, dessa terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. Eu estou me referindo ao mundo evangélico como um todo. Talvez nós não tenhamos tido, na história recente do movimento evangélico, protestante, vamos dizer assim, um tempo onde mais nós trocamos o essencial pelo secundário, o prioritário pelo não prioritário, e substituímos instrução por distração. Sabe o que os Ofni e Finéias fizeram? Ao invés de ouvir o profeta e voltar ao centro da vontade de Deus, fizeram uma festa, utilizando o instrumental religioso. Não acontece muito isso hoje. Por isso que eu iniciei dizendo que as escrituras não podem ser usadas. A escritura não é caixinha de bombom que eu retiro algum textozinho dali para trazer uma palestra de autoajuda e um stand-up de Jeová. A Bíblia não é para isso, não. Não é. Mas a arca não era de Deus? Era. Era instrumento lá, representava a augusta, gloriosa e presença de Deus em Siló. Mas a arca de Deus, sem o Deus da arca, é um instrumento sem valor com qualquer outro. Mas eles acharam assim, vamos levar a arca e fazer uma festa. Cuidado. Não pense, só porque você tem alguns arrepios em meio a shows e multidões, que Deus está presente lá. Não faça não tire essa conclusão facilmente. O texto diz que quando a arca chegou lá no arraial dos hebreus, eles fizeram tanto barulho que a terra tremeu. O que adianta barulho sem a presença do Deus que pode todas as coisas? Eu costumo dizer, e isso é um fato bíblica historicamente estabelecido, que onde houver Pentecoste necessariamente haverá barulho. Mas nem todo barulho é Pentecoste. Tem muito barulho aí que não passa de barulho de lata vazia. Miolo de pote. Não tem consistência, não tem conteúdo, não tem peso. É coisa que o vento leva, que as ondas sonoras propagam e levam para longe. E a segunda, eu já vou encerrar em instantes, característica dessa apostasia, para eu aplicar lá a pedra do socorro, é que quando a gente cai nessa perspectiva, eu já disse, vou apenas repetir, conscientemente ou não, a gente não faz com que o mundo pagão à nossa volta consiga distinguir quem é Deus. Se você olhar o capítulo 4, você vai lendo o 5, chega lá um texto que, quando Israel levou a arca para o acampamento, e que houve o barulho, os hebreus, aliás, os filisteus pagãos lá do outro lado, falaram assim, os deuses desceram no arraial dos judeus. Quer dizer, a presença de Israel na Palestina, em Canaã, não dera a eles, até então, nenhuma noção da singularidade de quem era Jeová, porque fica muito nivelado por baixo.
Aí Deus passa a ser, na cultura, no folclore, né, na onda, ser categorizado como qualquer outro. Não há erro maior do que isto. E deixa eu aplicar algo aqui para a terceira questão e encerrar. Uma das maiores deficiências do mundo evangélico brasileiro hoje é que tem pessoas vindo à igreja evangélica, lendo o Salmo 91, e é bom que se leia, lendo o Salmo 23, e é bom que se memorize esse salmo, mas na cabeça dele, o poder que se libera aqui é mais ou menos igual à força que se libera lá na Mãe de Santo, lá no terreiro de Macumbaria. Tal qual naquele tempo aqui, para os hebreus, Deus era Jeová, singular. Está lá no Shema, o primeiro, o breve credo judeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas de repente, a paganização, o paralelo, o tangenciamento, mesmo Israel vivendo ali, não fez com que os filisteus pudessem imaginar. Não é apenas deuses que desceram lá. Jeová Deus, o soberano, está com os hebreus lá. Porque a cultura vai. Tem muita gente satisfeito em imaginar Jesus como um dos grandes da história. Né? Tem gente feliz, só porque Jesus fundou um movimentão, e graças a Deus por esse movimento, né, que já dura 2000 anos. E do ponto de vista administrativo, organizacional, é uma empresa rentável. E dura 2000 anos. E aí, os homens aí, os esotéricos, e eu fico vendo, viajo por esses Brasil aí de vez em quando, passo daquelas livrarias de aeroporto, ver se tem alguma coisa que presta. A maioria dos livros lá são da Sextante, né, pastor Ricardo? E gente escrevendo, Jesus o grande psicólogo, Jesus o grande líder, Jesus o grande... E o pessoal achando, não senhor. Não nivele o meu Jesus com o maior homem que essa história já teve. Ou ela é diferente, singular, ou nós podemos fechar esse livro e parar com esse negócio de... Porque Cristo precisa ser singular, da qualidade dele. Nunca existiu alguém e nunca existirá. E a minha postura em relação à compreensão do plano é que vai fazer com que os filisteus do outro lado percebam que Jesus, o Cristo, não é mais um na multidão. Mas aí vamos encerrar com a terceira questão aqui. Aprendam a verdade. Deus pode todas as coisas, mas muito daquilo que Ele pode e efetivamente faz, não fará sem um posicionamento do seu povo. Eu tenho certa dificuldade, irmão França. Não é porque eu não creio no mesmo Deus Todo-Poderoso, nos milagres. Creio nisso, oro todo dia por milagre. Tanto por mim como por outras pessoas, pastor Isaías Negrão. Mas eu observo as Escrituras, tanto Israel, depois de instalado na terra prometida, tendo a lei e o regulamento, mandamentos, preceitos e juízos. Mandamentos regulando a relação vertical do povo. Deus e o judeu, judeu e Deus. Os preceitos regulando a vida financeira até, e os relacionamentos mais horizontais. E os juízos tratando das questões sociais do povo. Se observa que na própria Bíblia, os milagres vão se escasseando. Porque Deus nunca pretendeu que o seu povo vivesse permanentemente dependente no que concerne o entendimento e a direção que devem ter quanto a esse plano de uma intervenção sobrenatural todo dia. Até porque eu e você não suportamos o sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, mas eu vivo no natural. Viver no sobrenatural é perigoso.
John Piper escreveu um livro, O Perigo da Intimidade com Deus. Tem gente que quer ser íntimo com Deus. Os homens mais santos da Bíblia, quando chegaram perto, gritaram ai. Você vê um sujeito aí gravando a bolachinha assim, e sendo contando que viu Deus, entrevistou, falou com ele, e deu ordem para ele, e que foi cara a cara com ele, pode ter certeza, ele não viu Deus não. Porque quem o vê, não viu não. Né? A Bíblia diz que o homem mais santo, ou pelo menos o mais manso de todas as escrituras, foi Moisés, não foi? Lá no Gênesis 33 ele pediu: Deus, nós temos que conversar aqui. O povo pecou, fez o bezerro de ouro, extraviou-se. Se eu achei graça diante dos seus olhos, vamos fazer o seguinte: o Senhor me mostra aí a sua glória. Eu já fui avisando a Moisés: ninguém vê a minha glória e vive. Mas eles dialogaram, discutiram a questão lá, está no Êxodo capítulo 33, e chegaram a um acordo. Deus falou: você está pedindo demais, ó, você fica de olho naquela fenda, naquela rocha. Você haverá de ver-me pelas costas. Porque ninguém vê a minha face e vive. Eu acho que Deus está dizendo com essa coisa das costas, pastor Otacílio, uma coisa um tanto quanto metafórico, para dizer, porque daqui para frente é nas costas que eu carrego vocês agora. Vou levar nas minhas costas, porque vocês, se não for a misericórdia, vocês não chegam lá. Vou mostrar minhas costas, porque é lá que eu carrego a carga. Né? Alguém falou que Deus deu as costas para a carga e a carga conforme a costa. E ele olhou a fenda e disse que a glória do Senhor passou por lá, e ele viu Deus pelas costas. Sabe o que acontece? Israel tomou uma posição aqui. Se a gente lesse, e a gente vai ler em outra ocasião, se eu não esquecer, Israel chamou, a tragédia aconteceu, a arca foi tomada. Mas apesar do barulho, E isso é tão assim sintomático nessa ideia que eu não sei se estou conseguindo passar, mas no sentido de que é preciso perceber o plano, o fluxo, que essa metodologia de conquistar pela impressão chegou lá em Jezabel. E ela se tornou perita em ludibriar o povo fazendo grandes eventos. Não é que qualquer evento seja errado, mas é a motivação e o uso errado do evento. Ela queria implantar o culto a Baal, um grau mais avançado de apostatização, ao ponto de levar Baal para o culto, numa tentativa de fazer um culto consórcio, paralelo entre Baal e Jeová, coisa que não combina, igual água e óleo. Ela falou: deixa comigo. Tem um profetinho aí chamado Elias o Tesbita. Se a gente for traduzir Elias o Tesbita, ao pé da letra é Elias o Caipira. Parece que ele era de Goiás, desse um chão por aí. Um negócio pequeno. Elias o Caipira. Mas nós vamos tirar todo o ibope dele. Ele não vai ter acesso a Instagram, nem a Twitter, nem a rede social. Ele vai morrer. Percebe qual é a outra lógica? Hoje não importa se o elemento tem o conteúdo da palavra e do evangelho. Importa se ele está na crista da onda. Sabe o que Jezabel fez? Enquanto Elias esperava pão de corvo na beira de um ribeiro que secava, Jezabel começou a patrocinar com o erário público grandes eventos de caráter religioso. O Acabe era um calça frouxa, e vivia manipulado por ela. Um dia foi fazer uma guerra lá contra os sírios, na região leste do Jordão, numas montanhas chamadas de Gileade. Josafá, que era um rei crente, foi lá de Jerusalém visitar Acabe em Samaria, viu aquela festança toda e 400, porque quem tem dinheiro paga, né? Só que quem paga manda.
Profeta que senta com Jezabel não tem autoridade de falar contra ela. Por isso que Elias foi para o ribeiro secando. Um dia a aviação lá não levou pão e carne. O senhor vai dar outro jeito que eu estou. O senhor falou, você vai lá para Sunem. Na verdade é Serepta. Sunem era a cidade onde Eliseu frequentava. Na cidade de Sidom. Que paradoxo. Jezabel, a sidonita, que casou com Acabe, filho do rei Onri, e prostituiu, paganizou a religião nessa força, fugiu do fluxo do plano. E agora Deus, para salvar Elias da Jezabel, manda Elias viajar 152 quilômetros para a terra dela. Fica em pé. Eu teria reclamado para Deus aquele dia. Já a Jezabel com dinheiro suficiente para manter 400. Comendo iogurte parmalat, queijo mussarela e mortadela e banquetaço. Todo dia. E o Elias vendo o ribeiro secar e faltando pão. Aí Deus falou, não, vou arrumar um negócio bom para você. Você agora vai ser da teologia da prosperidade. Deus manda ele atrás de uma viúva. Né? Ele viaja 52 quilômetros, 152, chega lá, vê uma senhora procurando alguma lenha. Ele falou, ei, vem aqui, traz lá um pouco de água para mim. E a mulher já estava indo, ela falou, ei, traz também um pedaço de pão. Eu falei, profeta, você bateu na porta errada. Você não sabe que tem fome aqui? Tem 3 anos de fome. Eu estou aqui procurando a última lenha, vou cozinhar a última farinha, usar o último azeite. E, está lá no texto, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu e o meu filho comeremos e morreremos. Olha a perspectiva da mulher, morte. Mas ele profetizou, vai, faça primeiro para mim. Eu gosto dessa palavra primeiro ali. Faça primeiro para mim um bolo pequeno. Então ele não era desses que rapa a carteira de Raimundo e todo mundo. Tem uns aí, não, para que Deus te abençoe, você tem que rapa. E não deixa ele pegar o cartão não, senão do banco vai também. Porque tem uma tática. O Elias falou, não, vai lá e faz um bolo. Faça primeiro para mim, um bolo pequeno. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, só que para interromper aquele fluxo, o povo de Deus teve que chamar Samuel o profeta. E aí do versículo de número 3 aqui do capítulo 7, tem lá. Samuel falou, ajuntai todo o povo perante o Senhor em Mispá. Nós não vamos vencer esse processo de paganização que acontece em todas as épocas, como eu já falei, se nós não buscarmos um mínimo de unidade de pensamento, unidade de propósito. E eu não estou falando de uniformidade, que a palavra uniformidade já tem aquela pecha negativa de ser uniforme, virar todo mundo um bando de soldadinho de chumbo. Deus não quer um bando de soldadinho de chumbo, Deus quer unidade. E aí a gente tem que voltar, por isso que eu iniciei falando da Bíblia, essa escritura, que ela é normativa. Não é o que eu digo que é a verdade, é o que ela diz, que diz se o que eu digo é verdade. Porque a verdade não está na palavra da autoridade que fala, a verdade está na autoridade da palavra escrita, a palavra inspirada. E todas as vezes que a gente fez essa mudança, que a verdade não repousa mais na autoridade das escrituras, mas repousa na fala da autoridade, o nome de quem fala fica maior do que as escrituras, nós estamos em vias de apostatizar. Porque desse púlpito à portaria, todos têm que estar debaixo dessa única régua aqui. O que não passar aqui, Pai querido, eu quero pedir a Ti esta noite. Nós somos a igreja do Senhor neste século 21, avançando na estrada da fé, não sem desafios a nós colocados, Pai, mas nós também sabemos que as Escrituras nunca
nunca afirmou que a travessia do navio da igreja, neste mar revolto que é o mundo, seria uma travessia tranquila. Ela só afirma que tu estarias presente. E a tua presença nos basta. Porque o navio onde tu navegas jamais naufragará. Vai chegar finalmente ao porto final. Agora eu quero pedir a ti, Senhor, traga mais iluminação à nossa mente. Leva cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, Pai. E que pelo Teu Espírito nós, como igreja, consigamos fazer uso das armas da nossa milícia, que não são carnais, é verdade, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anular raciocínios sofismáticos que levantam contra a verdade de Cristo Jesus. Deus, aguça a nossa percepção espiritual, porque nós não queremos perder o norte. Nós não vamos estar na festa de Ofni e Finéias, ainda que a tua arca esteja lá. Nós queremos estar junto aos teus pés. Leva-nos para a tua Mispá, nesses dias finais, e nós vamos tomar uma posição, porque é preciso interromper, tal qual Israel interrompeu naquele tempo, 20 anos sem a glória, sem a arca do Senhor, vivendo sob a sombra e a catástrofe do Icabode. Nós não queremos ser Icabode, nem viver o Icabode. Nós queremos ter a mente de Cristo, iluminados pelo Teu Espírito Santo, energizados pela Tua palavra, ó Pai, e sabendo quem somos, de onde vimos e para onde estamos indo. Fica conosco, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Gente, muito